Jesuína Gonçalves, sou instrutor e terapeuta Theta Healing, facilitadora de barras de Axis, Coach Master PNL e também atuo com outras terapias integrativas, tais como Reiki, Ho'oponopono e aplicação de barras de Axis. E se você é novo por aqui, se inscreva, dê like, compartilhe, pois assim como você, muitas outras pessoas podem desfrutar do conteúdo que disponibilizo no meu canal. Os 10 mandamentos do Axis Consciousness. Acesso à consciência através dos 10 mandamentos do Axis, que são as chaves para a sua liberdade. Os 10 mandamentos do Axis são as 10 chaves para a sua liberdade, os quais são um modo de vida que o ajudará a expandir a sua capacidade de consciência para que você possa ter uma maior consciência sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre essa realidade e além dessa realidade. E se tudo que você considera como limitação é algo que você tem a capacidade de desbloquear, como seria? E se você tivesse chaves para a liberdade, você as usaria? Se houvesse um conjunto de diretrizes simples que pudesse mudar sua vida e permitir que você tivesse tudo o que deseja, você as usaria? E se existissem 10 ferramentas simples que você poderia usar para criar a vida que você sempre desejou, que contribuição você poderia ser para um mundo verdadeiramente consciente? Como um ser infinito que você está sempre na pergunta, nunca na resposta. E quando você chega a uma conclusão ou tenta responder, você tem que chegar a um julgamento. E se liberdade total da limitação pudesse ser uma realidade para você, como seria? Não é sobre o que você decidiu que deveria ser um ponto de vista interessante, e sim é sobre cada pensamento, sobre cada sentimento e sobre cada emoção individuais que você tem serem apenas um ponto de vista interessante, porque nenhum deles é seu para começar. Entre aspas, Gary Douglas. Depois de anos procurando e tentando tudo o que podia para criar uma vida onde todos os dias fossem maiores do que o dia anterior, Gary Douglas criou as 10 chaves para a liberdade, ou o que chama de 10 mandamentos do Axis. Essas 10 chaves são o que Gary Douglas chama de as chaves do reino. E o único reino em que Gary está interessado é o da liberdade completa. Liberdade das limitações e expectativas dos outros. Liberdade para criar a sua própria vida e realidade, como você escolher. Liberdade para o ser infinito que você é. Liberdade para o ser infinito que você realmente é. Um exemplo. Para tudo que acontece em sua vida, especialmente coisas que você pode rotular como negativas, pergunte a si mesmo: será que um ser infinito verdadeiramente escolheria isto? Se não o fizesse, então você escolheria isso por que razão? Aplicar essa chave claramente evita a nossa tendência de nos vermos como vítimas. Sim, sair do vitimismo. Poderíamos escolher os problemas que aparecem em nossas vidas em algum lugar. De alguma forma, gostássemos de ser menos do que a grandeza do que somos. O questionamento contínuo tende a levar à compreensão de que escolher qualquer coisa que um ser infinito não escolheria nos dá o efeito de reforçar a nossa crença insana de que somos vítimas ou menos do que realmente somos. As outras 9 chaves são igualmente contraintuitivas, mas práticas e de mudança de vida. Maiores detalhes sobre essas 10 chaves e como usá-las serão incluídos no meu curso de barras de Axis,
no curso facilitado por mim no próximo dia 12 de dezembro. Aqui eu vou pincelar sobre os 10 mandamentos de Axis Consciousness. E se você realmente escolher, poderá ter muito mais leveza e liberdade em todos os aspectos de sua vida. As pessoas usaram essas 10 chaves para superar a depressão, a falta de abundância financeira, problemas de relacionamento, problemas corporais e muitas outras situações que parecem intransponíveis. Agora, o que você pode criar com essas chaves? Em resumo, as 10 chaves para a liberdade são: um ser infinito realmente escolheria isso? Tudo é apenas um ponto de vista interessante. Viva em incrementos de 10 segundos. Viva com uma pergunta e não com uma resposta. Nenhuma forma, nenhuma estrutura, nenhum significado, nenhum julgamento, nenhuma discriminação, nenhum discernimento, nenhuma droga de qualquer tipo, nenhuma competição. Não ouça, conte ou compre qualquer história e não exclua nada. Então vamos falar um pouquinho de cada um dos mandamentos. O primeiro mandamento: um ser infinito escolheria realmente isso? Um ser infinito realmente escolheria isso? Um ser infinito escolheria o julgamento? Um ser infinito escolheria a tristeza, o drama? Escolheria a escassez? Pergunte-se para tudo: um ser infinito realmente escolheria isso? E quando tiver que fazer qualquer tipo de escolha na sua vida, no seu dia a dia, que possa te deixar na dúvida, se pergunte: um ser infinito realmente escolheria isso? E esta pergunta poderá te trazer muita consciência, não só das suas escolhas, mas também do ser infinito que você é e muitas vezes esquece que é. Segundo mandamento: tudo é apenas um interessante ponto de vista. Todas as nossas opiniões são um interessante ponto de vista. E quando passamos a perceber esse interessante ponto de vista, tudo fica leve. Somos mutáveis, podemos escolher outras opiniões. E tudo sendo um interessante ponto de vista, fica leve, simples, para se levar uma vida. Nada é pesado, nem os julgamentos alheios. Interessante ponto de vista, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Então, interessante ponto de vista é uma ferramenta libertadora, pois sair do julgamento abre muito espaço energético para novas possibilidades. E quando entendemos que certo e errado, bom e mal, por exemplo, é tudo interessante ponto de vista, saímos da prisão da polaridade e a vida fluirá com mais leveza. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. E assim é com tudo na vida. Então, ao invés de julgar, só se lembre que tudo é um interessante ponto de vista. Dica de como usar essa ferramenta. Quando você olhar para uma pessoa e vier um julgamento na sua cabeça do tipo: não acredito que ela pensa assim. Ou quando alguém julgar você, ao invés de reagir ou ressentir, respira e pensa: interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Ou interessante ponto de vista que eu tenho esse interessante ponto de vista. E recomenda-se que você exercite esse mandamento, interessante ponto de vista, ao menos 10 vezes ao dia. E observe-se para perceber a mudança e o impacto que o interessante ponto de vista causa em você. Terceiro mandamento: vive em incrementos de 10 segundos. Somos infinitos e podemos escolher diferente a cada segundo. É também como se você tivesse apenas 10 segundos para viver. O que você escolheria nesses 10 segundos? Leveza? Alegria? Facilidades? Ser contribuição? E quando Gary Douglas usou a sua consciência para criar estava em espaço onde tudo estava ok. Ele não tinha mais escolhas a fazer.
Qualquer comida ou lugar o deixava feliz. Então ele percebeu que não estava escolhendo e foi caminhar. E nesta caminhada percebeu que não conseguia escolher mais do que três coisas. Então ele começou a fazer perguntas que geraram o seu acesso à consciência. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que podemos escolher em 10 segundos? Então, o que você escolhe em 10 segundos? E se você vive em incrementos de 10 segundos, você sempre estará criando sua vida. E se você vive a partir de projeções e expectativas, você estará destruindo a sua vida. E a vida é feita de escolhas. Deus te deu livre-arbítrio, que é a habilidade de escolher qualquer coisa. Quer isso faça sentido para as outras pessoas ou não, mas é o seu livre-arbítrio. Então lembre-se, você pode mudar de opinião e escolher diferentes coisas, fazer escolhas diferentes a cada 10 segundos. E esta é a magia do livre-arbítrio. O quarto mandamento: viva como pergunta e não como resposta. Viva como a pergunta e não como a resposta. Faça perguntas. Não existem perguntas bobas. Existem pessoas bobas que não fazem perguntas. Perguntas que geram, perguntas generativas. Você pode criar mais se perguntar: como seria eu me amar e ser tão grato por mim que possa atrair o companheiro, companheira, ou que será uma contribuição em minha vida? Ao invés de ficar perguntando: como posso ter meu amor ao meu lado? Como posso ter fulano como amante? Muitas vezes fazemos afirmações nada expansivas e colocamos o ponto de interrogação no final. Isso não é uma criação, é uma definição. Você já definiu o que deseja e talvez esteja impedindo as infinitas possibilidades que você possa ter. Saiba que o objetivo da pergunta é trazer consciência e possibilidades e nunca a resposta. O objetivo da pergunta é trazer consciência e infinitas possibilidades e nunca uma resposta. Uma pergunta empodera, uma resposta desempodera e traz limitações. E quando você pergunta ao universo, ele começa a procurar todas as possibilidades daquela pergunta que estão disponíveis e energeticamente as coisas começam a fluir e a se mover. Adivinhe para onde? A se mover em sua direção. Uma pergunta que também é uma das principais ferramentas do Axis e muito usado em Axis é: como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? E quando você usar, e você pode usar quando as coisas estão ruins para melhorar, ou quando está tudo bem para melhorar mais ainda. Por que não? Como pode melhorar? E quando você pergunta como pode melhorar, o universo mal pode esperar para lhe mostrar como usá-la. Repita essa pergunta várias vezes por dia, alguns dias, e perceba o que acontece na sua vida. E depois me conte, tá bom? Quero saber. O quinto mandamento: nenhuma forma, nenhuma estrutura sem significado. Então, sem forma e estrutura, tudo nos chega com facilidade, nos chega de 1001 maneiras e com possibilidades que não imaginamos. Chega com infinitas possibilidades que são inimagináveis para nós. E quando uma coisa não tem forma, não tem estrutura nem significância, é fácil para mudar, é flexível e pode acontecer de infinitas possibilidades. Por que não? Quando faz alguma coisa ter forma, estrutura ou significância, você perde a capacidade de mudar. Você limita e tranca as infinitas possibilidades. Você tranca todas as suas possibilidades. E nenhuma forma, nenhuma estrutura, nem significado. Esse mandamento é complicado, talvez, de um ponto de vista interessante.
Aqui nós confundimos muito, pois não ter forma e estrutura não significa que não queremos um esquema, e sim, o esquema existe e este pode ser mudado, como em uma classe de barras. Há um esquema a seguir que pode tornar um rumo diferente, dependendo da energia da classe. Porém, tem algo sempre, a coluna dorsal, a passar para quem assiste a uma aula de barras. O sexto mandamento: nenhum julgamento sem discriminação, sem discernimento. Se vivermos assim, não precisaremos de discussão, guerras nem mágoas, nada nos seguras para crescer internamente. O céu é o limite. Discernimento é um julgamento leve, discriminação é um julgamento médio, e o julgamento em si é a pior coisa que você pode fazer com o outro e principalmente com você mesmo. Aprendi recentemente no TTTE, conversando com entidades, que o julgamento funciona como uma descarga de energia negativa que você joga sobre si ou sobre o outro quem você está julgando. E quando você julga, você está de alguma forma destruindo algo, diminuindo, contraindo algo no seu mundo. A consciência expande, o julgamento contrai, sempre diminui. O que você está escolhendo para você expandir em todas as áreas da sua vida, ou se contrair e diminuir em todas as áreas de sua vida? Quais são as escolhas que você faz hoje? O sétimo mandamento é: não há drogas de qualquer tipo, não para drogas de qualquer tipo. As drogas dão espaço para inconsciência. E no Axis Consciousness buscamos clareza e consciência. Se você está usando drogas, você está escolhendo a anticonsciência. Isso quer dizer que eu não posso beber, Jesuína? Não! Você só não pode beber até o esquecimento. Você pode beber socialmente, um tiquinho aqui, um tiquinho ali, com leveza, facilidade e glória. E quando você diminui a sua consciência, você está se diminuindo, você está se desvalorizando. Então fique atento para o que expande sua consciência e o que diminui, o que contrai a sua consciência. Muitas vezes o que queremos é esquecer alguma coisa, e isso é anticonsciência. O oitavo mandamento, esse é difícil: nenhuma competição, ok? O ser humano tem no seu natural a competição, não é mesmo? Tem? De quem você comprou essa ideia? Descompre. Será que um ser infinito escolheria competir com alguém ou com algo? Como seria se ao invés de competir você escolhesse se superar? Superar a si mesmo? Vou deixar aqui uma ótima pergunta para você fazer sempre que sentir que está entrando na energia da competição. E veja bem, esse tópico vale muito para mim, que eu sou muito competitiva. Eu estou me reeducando, aprendendo muito com o Axis. Então vamos à pergunta: como posso ser mais grandioso hoje do que fui ontem? Lembre-se de repetir: como posso ser mais grandioso hoje do que eu fui ontem? Repetir a pergunta para você mesmo várias vezes ao dia: como eu posso ser mais grandioso hoje do que eu fui ontem? E de novo: como eu posso ser mais grandioso hoje do que eu fui ontem? Lembre-se de que o propósito das perguntas não é obter uma resposta, e sim trazer consciência para a questão, expandindo assim as infinitas possibilidades que você tem com relação àquela questão. Vamos por fim ao nono mandamento: não escute, conte ou compre histórias. Atenção! Compre apenas o que é leve em seu coração. Sabe para que usamos as histórias? Para manter a nossa vitimização e para justificar as escolhas ruins que fazemos ou as escolhas que deixamos de fazer, que sejam as escolhas que não fazemos. E se ao invés disso você simplesmente reconhecer o que você escolheu? Você não precisa ter uma razão para justificar tudo.
Por exemplo, dizer assim: meu filho ou minha filha, eu nunca consigo emagrecer porque herdei a genética dos meus pais. E provavelmente você tem herdado também, meu filho. Que triste seria se meus filhos comprassem essa minha história para eles. Um dia eu já comprei essa história para mim, até eu ter consciência de mudar isso. Hoje eu escolho diferente. E você, escolhe diferente? Então, quando você tiver alguém te contando uma história, cuidado para não entrar nela. Fique no interessante ponto de vista, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. E as pessoas que entram nas histórias de outras pessoas geralmente não estão conscientes. A partir do momento que você se considera um ser infinito que você realmente é, você estará consciente. Mais consciência, por favor. Agora vamos ao último mandamento do Axis. 10º mandamento é: nenhuma exclusão. Todos e tudo são bem-vindos. Isto é, não compre nada, nem o que falamos em aula ou o que você lê. Faça por você mesmo. Treine, pratique, mostre para você o que funciona melhor. Comece a compreender o que contrai e o que expande em seu corpo. Você é um presente e cada um de nós temos um dom, uma magia dentro de si que é a contribuição para o mundo. Então, qual é a sua magia? Qual é a sua contribuição com o universo? Quais são os seus maiores segredos que, ao revelar-se, eles lhe trarão facilidade, alegria e glória? Você é a chave, você é a sua chave do seu cadeado. E seu cadeado se abre quando você entra no interessante ponto de vista, sem nenhuma exclusão. O seu cadeado você abre e fecha, dependendo da sua escolha. E como seria ter clareza de ser o próprio cadeado e a chave? O que mais é possível? Tá aí? Essas são as chaves para tudo que lhe dará total liberdade e tudo que torna fácil ser consciente na vida. Os degraus de pedra para escolher a sua vida, em vez de estar no efeito do ponto de vista de outra pessoa ou qualquer outra coisa. E quando você demanda para usá-los o tempo todo, eles se tornam um modo de ser e de ter. Por quê? Porque tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória como uma realidade. Essa frase é de Gary Douglas, o fundador do Axis Consciousness. Para finalizar, vamos ficar então na afirmativa do mantra de Axis por 10 vezes. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Gratidão, namastê, arro. O Cristo que brilha no meu coração, saúda o Cristo que brilha no seu coração.